O presidente Donald Trump discursou hoje no Fórum Econômico de Davos e falou sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Ele também falou sobre a libertação dos reféns do Hamas e sobre as novas medidas contra a imigração. Quem tem os detalhes é Priscila Yazbek, mas deixa eu só apresentar essa tela luxuosa aqui que você tem no 360. Ao centro, Luciana Tadeu e o nosso representante masculino, Fernando Nakagawa, que está falando justamente de Davos. Vou começar com Priscila Yazbek, ao vivo dos Estados Unidos. Boa tarde para você. Pri, você está em Nova York ou você está em Washington? Estou em Nova York, Débora. Boa tarde a você, boa tarde ao Naka, a Lu, a todos que nos acompanham. Donald Trump, mais uma vez, falando sobre vários dos assuntos, então, que ele pretende implementar, as medidas que ele pretende implementar de mudanças para a sua gestão agora no Fórum Econômico Mundial de Davos, em Suíça, onde a gente está muito bem representado pelo Naka. Bom, ele começou o seu discurso falando que ele está fazendo uma revolução do bom senso e falando que ele herdou um desastre econômico da gestão de Joe Biden. Ele falou de vários temas relacionados à sua gestão e sobre a guerra, especificamente sobre a guerra na Ucrânia. Ele falou que existe um esforço para garantir um estabelecimento de paz entre a Rússia e a Ucrânia que está agora em andamento. Ele falou que assim espera, então, Donald Trump dizendo que há já uma iniciativa para conversas com o presidente russo Vladimir Putin. Ele falou que gostaria muito de encontrar Putin em breve, falou que é preciso parar a guerra agora e que é muito importante fazer isso porque a Ucrânia se transformou em um campo de matança absoluto. Isso nas palavras de Donald Trump, que na campanha já tinha dito que se fosse eleito encerraria a guerra em um dia, sem dizer exatamente como, mas o que os especialistas dizem é que talvez Donald Trump tente forçar um acordo entre Ucrânia e Rússia, que pode até ser mais favorável para a Rússia, com a cessão de territórios ucranianos que foram invadidos. Sobre a guerra no Oriente Médio, sobre a guerra em Gaza, ele falou que antes mesmo de assumir o cargo, a sua equipe negociou o acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, que não teria acontecido sem a equipe de Trump, e ele falou que no início da semana os reféns começaram a retornar para suas famílias e que eles estão voltando, e esse é um espetáculo lindo. De fato, Donald Trump teve uma importância muito grande para a resolução desse acordo de cessar-fogo que aconteceu na semana passada. Tá bem frio por aqui. Na semana passada. E, inclusive, membros do governo israelense reconheceram que o enviado por Donald Trump para fazer as negociações teve um papel muito importante. O próprio governo Joe Biden reconheceu que Donald Trump teve um papel importante para a resolução desse acordo de cessar-fogo. Ele também falou sobre a OTAN, a aliança militar entre países europeus e também os Estados Unidos, e disse que os países da OTAN devem aumentar para 5% do PIB os gastos com defesa. Hoje, a meta é de 2%, nem todos os países cobrem, e Trump já tinha falado anteriormente, repetiu que os Estados Unidos não vão proteger os membros que não contribuírem com esse percentual do PIB, lembrando o lema da aliança de um por todos, todos por um, que quando um país da aliança é atacado, os outros vão em defesa. E também falou sobre outros assuntos, como, por exemplo, imigração. A gente vai abordar, acho que um pouco mais sobre isso, Débora. Ô Pri, deixa eu aproveitar a sua presença para te perguntar sobre a questão dos decretos, né? Os primeiros decretos assinados por Donald Trump, porque já está dando repercussão aquele decreto que acaba com o direito à cidadania para a pessoa que nascer em solo americano. Teve decisão judicial, né? O que disse o juiz? Pois é, esse é um dos projetos mais polêmicos de Donald Trump, um dos mais questionados do ponto de vista constitucional. Ele que, inclusive, fez decretos pedindo reforço militar na fronteira com o México, já tomando ações em relação a isso para evitar que imigrantes cruzem a fronteira. Mas este decreto que foi assinado lá segunda-feira, que prevê o fim desse direito de cidadania por nascimento para aqueles que nascem nos Estados Unidos, foi um dos projetos, então, que foi alvo
alvo de mais processos que foram iniciados por promotores estaduais e também por estados democratas. E aí o que acontece é que nesta quinta-feira, então, um juiz de Seattle, que inclusive foi indicado por Ronald Reagan, né, por um republicano, mas é considerado um juiz que é conhecido por suas ações imparciais, ele decidiu que a cidadania por nascimento informou que a cidadania por nascimento é descaradamente inconstitucional e disse que ele estava emitindo uma ordem de restrição temporária para bloquear essa decisão de Donald Trump. Ele disse que está no banco há mais de 4 décadas, está como juiz, atua como juiz há mais de 4 décadas e que ele não se lembra de outro caso em que essa questão apresentada fosse tão claro. Esse direito de cidadania por nascimento surgiu em 1858 e se tornou uma emenda da Constituição, a 14ª emenda da Constituição, depois da Guerra Civil, quando os afrodescendentes foram considerados cidadãos americanos. Então, desde então, quem nasce nos Estados Unidos, mesmo filho de imigrantes, tem direito à cidadania. Agora, a ver então como vai ser o desfecho dessa questão, Donald Trump tentando acabar com esse direito e esse juiz então dizendo que essa ordem de Donald Trump é inconstitucional. Débora.